Oi, meus amores do 7º ano do Colégio Curso Aplicação Unidade Taquara. Muita saudade, vocês sabem, né? Mas hoje vamos para mais uma aula. Lembra que eu falei lá na aula de Renascimento que faltava falar um assuntozinho? É esse, tema 4, unidade 4, a Revolução Científica. E hoje temos participação especial nos slides. Vocês vão ver. Gente, lembra? Então vamos lembrar o contexto histórico dessas mudanças, tá? A doutrina, a ideologia do humanismo, a valorização dos seres humanos, do estudo dos seres humanos, vai influenciar em diversos movimentos, como o renascentismo na arte, literatura e ciências. Hoje a gente vai falar na transformação. Se na aula passada a gente falou sobre reforma protestante, então a transformação, só revolução científica, porque vai transformar a ciência total, tá? Tudo, como a ciência se entendia, mudou, ok? Vai transformar muito. Pois bem, a forma de fazer experimentos, de produzir ciência, de entender o que é ciência, tá? E ciência aqui a gente está entendendo ciências exatas e ciências biológicas, né, da natureza, então biologia, química, física e matemáticas. Isso que está falando de ciência porque história é ciência, tá, gente? Ciência humana, tá? E a gente já viu a transformação na ciência humana, nas artes. Na outra aula, agora está falando do contexto histórico da transformação nessa ciência que vai valorizar métodos rigorosos, usando a razão, não mais a religião, tá? E aí vamos falar primeiro de quem? Copérnico. Copérnico era um polonês que vai desenvolver a teoria heliocêntrica, tá? Ele vai ser contra a Igreja Católica e vai falar assim, meu bem, a igreja está errada. Não é a Terra no centro do mundo, como é o geocentrismo. É o Sol, é o sistema solar. Está aqui, professor Juarez, da nossa hashtag Juju Responde, que não nos deixa mentir. Ó, e aí, recado, né? O senhor Juarez tem que vir aqui, tem que dar um recado para a gente. Gente, a Terra não é plana, pelo amor de Deus. A Terra, ela é geóide, tá? Vou imitar, Juarez. Ó, pose boa, gente. A Terra é geóide e ela não tem uma forma regular, tá? Então, não tem plana, a Terra não é plana, não tem, chega no final, puf, cai o abismo, o gato não joga as coisas lá de cima, tá? Nada disso. Geóide, ok? E aí, essa Terra que é geóide, ela não está no centro do universo. Ela é um dos planetas que está girando em torno do Sol. E o que é o ano? 365 dias. É a volta que essa Terra dá, que o nosso planeta dá em torno do Sol. Então, a igreja que defendia que a Terra era o centro e a Terra ainda era chapada, ainda era plana, tadinha, estava equivocada. Os cientistas, Copérnico falou assim, não, nada disso, Terra redonda em um dos países. O nosso sistema é o heliocêntrico, que gira em torno do Sol e é um dos sistemas do universo, ok? A Terra não é o centro do universo todo, não, gente. Mas o que isso é essa? Copérnico vai falar. E aí, seguindo Copérnico, algumas outras pessoas vão vir, tá? Copérnico, polonês, muito, muito importante. Fundamental, a gente já começa falando dele. O Giordano Bruno, vocês lembram no caso do menino do Acre? Não sei se vocês lembram. Vai ter uma história do menino do Acre que sumiu, que escreveu um monte de livro, depois apareceu. Ele tinha uma estátua desse camarada, do Giordano Bruno. Ele era um teólogo, ou seja, estudava religião, era um filósofo italiano, e ele questionava justamente essa cosmovisão. Ele questionava, né, essa visão que a igreja tinha, a gente já estudou o que é cosmovisão, de que a Terra ficava parada, não girava, no meio do mundo. Ó, gente, a autoestima é uma coisa louca, né? Porque olha a autoestima, a Terra está no centro do universo, ainda parada, nem se mete, todo mundo que está rodando em volta. Gente, menos, ó, aquela coisa, não vamos tratar... As pessoas às vezes acham que são geocêntricas, né? Não são, não dá para ficar imóvel no mundo girando em torno, não, está todo mundo girando. Pois bem, ele vai reforçar a ideia do Copérnico, do heliocentrismo, e ele vai ser condenado
à fogueira. Ó, tá aqui, ó, a imagem, tadinho. Ele vai ser condenado à fogueira pela Inquisição, por defender as suas ideias científicas. Tá? Gente, ciência, até hoje, muita perseguição de quem não acredita. Isso não, as pessoas não aceitavam, por isso que começaram a perseguir. E aí chegamos Galileu Galilei. Você já deve ter ouvido falar do Galileu. Ele era físico, ele era matemático, ele era astrônomo, ele era filósofo. Fala, Galileu estava trabalhando. E ele era de Florença também. E ele vai construir o seu próprio telescópio. Ele vai construir um telescópio que ele usou para descobrir as luas. Ele vai descobrir as luas de Júpiter, né, que Júpiter tem 4 luas, as fases de Vênus. Ele vai entender a composição da Via Láctea e desse sistema solar. Também vai defender Copérnico. E ele vai desenvolver a teoria dos corpos. A teoria dos corpos vai falar o quê? Que, né, os corpos eles vão cair, se você tirar corpos de peso diferentes, se você tira a gravidade, se você tira, né, o tempo, né, o ar, eles vão cair juntos. Né? É física. Mas é mais ou menos isso. Os corpos vão cair igual, né, se você tira da equação o ar, por exemplo. Tá? E aí, a senhora Thaís, maravilhosa, ó. Vou imitar, estou imitando todo mundo. Belíssima. Dando um recado. Qual o recado? Tem o Francis Bacon, que ele, né, como disse Thaís, é um influencer da Idade Moderna. Ele vai seguir o Galileu, tá? Ele vai se basear no Galileu e ele vai criar um método chamado método, né, científico. E esse método científico, se o Galileu é o pai do experimento, que vai influenciar muito a ciência, o método científico, o método do estudo pela ciência, é do Francis Bacon, pela razão. E aí ele vai falar, triste não é mudar de ideia, triste é não ter ideia para mudar. Precisamos estudar, gente, não tem problema nenhum de mudar. Falar assim, não era assim? Achei errado, normal. E aí, Galileu também foi questionado pela Inquisição e para não ser queimado na fogueira, ele foi condenado à prisão em casa para sempre, eterno isolamento social. Tá? E Thaís me contou que ele ficou cego de tanto olhar para o Sol no seu telescópio. Mas, importantíssimo, criou um método experimental, tá? Influenciou o filósofo Francis Bacon, nome bom, né? O Francis Bacon, que é o pai do método científico. E aí temos o Kepler. Quem é Johannes Kepler? Ele vai falar, gente, não só, ele é um astrônomo matemático alemão, ele vai falar, gente, não só o universo, tá? São regidos pelas mesmas leis da matemática e a importância da matemática. Olha a importância da matemática, gente. O universo todo está seguindo as mesmas leis da matemática. Como? A órbita dos planetas não é circular, é elíptica. Então, temos o Sol no meio, como Copérnico falou, e depois Galileu reforçou, provou a teoria, como Giordano Bruno também, né, provou. Galileu, inclusive com a observação de outros planetas, vai falar. E como gira isso tudo? É o Kepler que vai falar. É elíptico, não é por círculos. Outra transformação, o Andrés Velasco, que é o pai da anatomia moderna. Lembra que eu falei para vocês na aula passada, o estudo do corpo humano, a importância de estudar o corpo humano como arte, como, por exemplo, Davi de Michelangelo, ou Davi de, né, com outras representações, como Rafael, eles vão representar na arte e o Andrés Velasco vai estudar na anatomia. Isso vai ser fundamental para o estudo e o desenvolvimento da anatomia e da medicina. O Paracelso, né, esse amigo, ele vai começar a usar a química como peça central para a gente entender a natureza da medicina. Gente, parece óbvio falando. Gente, como assim? O pessoal achava que a Terra estava no centro do universo parada. Que ideia é dessa gente? Gente, normal. A gente ainda acha que a Terra é plana.
normal. Por isso que a gente estudar, por isso que é tão importante a gente estudar e entender a transformação do pensamento ao longo do tempo, tá? Então, isso muda, gente, a transformação da mentalidade, do modo de entender as coisas que o humanismo trouxe e tudo que ele revolucionou, ou seja, transformou a base toda da sociedade. Então, quando você transforma a base, você transforma a sociedade inteira, tá? Então, os médicos ocidentais passaram a usar técnicas de anatomia e circulação sanguínea desenvolvidas pelos médicos árabes. Então, intercâmbio cultural também. E aí, professora Priscila, maravilhosa, peraí, ela também veio contribuir, veio me ajudar com a matemática, porque René Descartes, ele era um filósofo matemático francês, ele é pai do racionalismo, da filosofia da Idade Moderna, e no discurso do método ele vai criar um monte, ele vai duvidar de tudo. Ele vai falar que a gente tem que questionar e que a gente tem que estudar e ter um monte de método para chegar no verdadeiro conhecimento. O plano cartesiano é ele que cria. Falei que ele é matemático? Ele vai falar que o plano cartesiano, e a Priscila me contou para a gente. É o plano cartesiano que é a base do sistema de GPS que a gente usa, tanto até... Então, ó, olha quando ele viveu. Estamos usando o plano cartesiano e a matemática como funcionalidade da nossa vida. GPS, a importância da matemática. Gente, então o René Descartes ele vai falar, temos que questionar tudo. Tudo tem que ser questionado. Para a gente chegar à verdade, o método tem que ser racionalizado, tem que ser razão. Gente, ele vai duvidar até de Deus, até da matemática. Ele vai falar, matemática pode ser, ele falava isso mesmo, um Deus maligno querendo me enganar. E se 1 mais 1 não for igual a 2? Se for um Deus maligno que está falando e me enganando. Por isso a gente tem que criar nosso método de pesquisa e provar por métodos, tá? E aí ele vai falar que o conhecimento é a principal essência que a gente tem. A primeira certeza que a gente tem é a nossa existência. Então, primeira certeza que você tem de tudo, eu existo. E como você sabe que a sua existência, como você sabe que você existe? Porque você pensou, você tem conhecimento. Por isso ele falava, penso, logo existo. Essa frase clássica, que hoje é, penso logo, lavo as mãos, uso álcool gel, máscara e fico em casa me protegendo, tá bom? Gente, eu queria... Ih, saiu aqui. Hoje, como história está ligada... Ó, a gente falou de geografia, o professor Juarez veio aqui, obrigada. Professora Thaís, obrigada. Professora Priscila, obrigada. Amigos maravilhosos, profissionais, pessoas incríveis, vieram para mostrar o quê? A história, ela está ligada, às vezes, às ciências que a gente não imagina, né? As ciências, a matemática. A história está ligada a tudo. E quando a gente entende a história e a transformação do pensamento histórico, transformação do pensamento daquela sociedade, a gente entende novas tecnologias, a transformação do pensamento de toda uma sociedade que vai caminhando porque a gente conhece hoje. Então, se a gente tem GPS, consegue se localizar pelos nossos celulares, como que a gente consegue isso? Porque Descartes, um filósofo, fez um plano cartesiano. E por que ele fez um plano cartesiano? Porque ele estava numa sociedade que defendia o humanismo, que questionava. Essas pessoas que são extraordinárias, elas fazem parte do seu tempo. Mesmo que elas estejam à frente um pouco do seu tempo, elas estão sempre respondendo, estão sempre influenciadas pelo seu tempo, mesmo que seja para questionar, como Copérnico. Então, todo mundo está falando uma coisa, Copérnico falou, não, está errado. E ele vai começar a teorizar, depois vai vir Galileu, Jordano Bruno e falar assim, ele está certo. E eles vão sofrer as consequências de uma sociedade que não acredita, como a sociedade que queimou o Jordano Bruno na fogueira e fez o Galileu voltar atrás em tudo que ele acreditava. Mas é isso. Então a gente vai continuando falando sobre eles e fazendo as nossas ligações com
História, geografia, matemática, ciências, artes, tudo porque a gente ama história, lembra? Beijos, saudade!